Paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Uma satisfação enorme poder estar aqui com os amados irmãos, ter me deslocado ali do estado do Rio de Janeiro para poder conhecer essa igreja linda, maravilhosa. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele me concede nessa noite. Estou muito feliz e alegre, porque pela primeira vez piso em território paulista para anunciar o Evangelho, e me sinto feliz nessa noite por estar conhecendo essa igreja, esse povo animado, esse povo que dá glória, esse povo que tem compromisso com o Senhor. Me sinto alegre, quero louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor William, toda a sua família, que esteve nos recebendo com carinho, esteve nos recebendo com amor ali em sua casa. Tivemos um almoço maravilhoso. Quero voltar aqui outras vezes para comer esse feijão que eu comi hoje, pastor William. Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, seu ministério, sua vida, e aonde o Senhor colocar as suas mãos, possa prosperar, porque Deus tem algo tremendo na vida do Senhor e de toda a sua família. Há uma unção de prosperidade na vida do Senhor. Aonde o Senhor pisar e aonde o Senhor colocar as suas mãos, tenha certeza, vai dar certo. Deus possa abençoar essa igreja. Estou alegre. Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta menor, Jonas. Jonas, capítulo de número 1. Não poderia deixar de louvar a Deus pela vida do pastor Júlio César, que foi o intermediário para que estivéssemos aqui nessa noite. Ele está ali no estado do Rio de Janeiro, este exato momento pregando em uma igreja no município de Paracambi. Que Deus possa abençoar o nosso querido pastor Júlio César, toda a sua família. Me sinto alegre por poder ter essa amizade tão linda com este querido pastor. Jonas, capítulo de número 1. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 17. É uma leitura extensa, por isso queria que os irmãos prestassem bastante atenção. Os irmãos acharam, diga: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Os que não acharam, diga: espera mais um pouco, pregador. Escutei um espera mais um pouco, vou esperar. Deus seja louvado e engrandecido nessa noite. Podemos ler? Amém? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: ergue-te, ou levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e declara meu julgamento contra ela, ou profetiza contra ela, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas se levantou em direção a Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Eu vou repetir a parte A do versículo de número 3. Jonas se levantou, porém, para ir em direção a Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Prossigamos. E tendo descido a Jope, repita assim comigo: Jonas desceu. Prossigamos. Encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem, repita assim comigo: fez um investimento. Vamos prosseguir. Embarcou nele a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor soprou um impetuoso vento sobre o mar, e uma violenta tempestade fez-se no mar, de forma que a embarcação estava a ponto de naufragar. O medo dominou os marinheiros e cada um invocava seu Deus, e jogavam cargas ao mar para aliviar o peso do navio.
Jonas, porém, tinha descido. Repita assim comigo: Jonas mais uma vez desceu. Vamos prosseguir. Ao porão do navio e deitado, dormia profundamente. O capitão do navio chegou-se a ele e despertou-lhe e disse, repita assim comigo: despertaram Jonas. Pode ficar melhor: despertaram Jonas. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: alguém vai te despertar nessa noite. Quem pode dizer glória a Deus? Vamos continuar. Que fazes aqui dormindo? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós e nos livre da morte. E os marinheiros diziam entre si: vinde, tiremos sorte para sabermos a causa desta calamidade. Lançaram sorte e esta caiu sobre Jonas. Então perguntaram-lhe: dize-nos agora por causa de quem nos sobreveio esta calamidade. Que profissão é a tua? De onde tu vens? Qual é a tua terra de origem? De que povo tu és? Jonas respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. 10. Então o pavor dominou, ou o medo, como preferir, aqueles homens, e eles disseram: por que fizeste isto? Pois entenderam os homens que Jonas fugia da presença do Senhor, porque ele lhes havia dito. Perguntaram-lhe: que faremos contigo para que esta tempestade se acalme? Porque o mar se tornava cada vez mais agitado. Jonas respondeu: tomai a mim, lançai-me ao mar, e as águas se aquietarão, porque eu sei que por minha causa veio sobre vós esta violenta tempestade. Os homens remavam, fazendo grande esforço para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se enfurecendo cada vez mais contra eles. Então invocaram ao Senhor, a Adonai, e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não nos faça perecer por causa da vida deste homem, e não nos culpe por este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Pegaram a Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar cessou. 16. Os marinheiros, tomados de grande temor a Deus, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. 17, e encerramos. Mas o Senhor fez aparecer de repente. Repita comigo: de repente. O Senhor faz grandes coisas aparecer para engolir Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Você pode dizer aleluia? Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Queridos e amados irmãos, o texto extenso, e fiz questão propositalmente de ler, nos revela algumas características e alguns fatos ocorridos dentro da vida deste homem. Nós, cristãos, o denominamos Jonas, profeta menor. Todos nós, quando vamos ler a classe dos profetas menores, nós encontramos dentre eles este profeta chamado Jonas. Qual era o nome do profeta? É importante entendermos nessa noite que essa classificação profeta menor não condiz com a qualidade profética deste homem ou dos demais que estão relacionados como os menores. Essa qualificação profeta menor não está condicionado à estatura de unção ou de poder ou de condição profética que lhes cabe, não. Essa qualidade é dada por nós como profeta menor, está condizendo com aquilo que fora escrito, relatado ou quem sabe achado acerca dos tais profetas que assim denominamos. Se observarmos, vamos entender que existem 4 profetas
maiores na nossa Bíblia e no exemplar sagrado que nós possuímos em nossas mãos. Por exemplo, o primeiro, Isaías; segundo, Jeremias; terceiro, Ezequiel; o quarto, Daniel. São conhecidos pela igreja como os profetas maiores. Os profetas menores começa por Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós os conhecemos como profetas menores. O que distingue do maior para o menor ou do menor para o maior? É a unção? Não. É o poder? Não. É a estatura profética? Não. É a qualidade profética? Não. Mas aquele que compilou, ou aquele que formalizou o cânon bíblico, fez questão de designar maiores e menores pelaquilo que fora achado ou encontrado acerca dos tais. Então, os maiores são maiores porque talvez eles tenham escrito muitas coisas ou profetizado o bastante para que fosse achado diversos escritos acerca de si e assim formado o cânon acerca dos tais. Os menores, por quê? Porque ou eles profetizaram não muito ou não durante muito tempo, ou aqueles que compilaram as suas profecias e aquilo que eles deixaram escrito, talvez tenha se perdido ao longo do tempo, ou talvez não tenha sido achado ou escrito muito acerca dos tais. Por isso, uns são maiores e outros são menores. É importante deixar isso bem claro, porque a Bíblia não faz questão aqui, quando designa maiores e menores, de colocar alguém acima do outro, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele tem um propósito específico para cada um. Uns pregam para grandes, outros pregam para pequenos, mas todos estão diante da presença de Deus. Então são uns maiores e outros menores. Vou frisar, talvez porque tenham profetizado durante mais tempo, ou porque foram achados muitos escritos acerca das suas profecias, e outros porque talvez tenha profetizado durante pouco tempo, ou fora encontrado pouco acerca de suas profecias. O que interessa é que Jonas, ele é considerado menor. Existem duas linhas teológicas existentes nos dias de hoje. Quero que você preste bastante atenção para você entender aonde o Espírito está nos levando nessa noite. Existem duas grandes correntes teológicas nos dias de hoje para falar acerca deste livro e deste profeta chamado Jonas. Eu quero falar sobre primeiro a segunda corrente teológica, pois é mais contemporânea. Existe uma corrente teológica chamada como os famosos históricos críticos, que analisam o texto, analisam quando fora escrito, analisa quando fora redigido, quando fora falado, a data, o ano, para quem foi, como foi, e durante que época, para que sociedade, que cultura vivia na época. Eles fazem uma análise geral do contexto acerca do personagem, seja ele de Jonas ou de qualquer outro bíblico. Esta corrente mais contemporânea vai nos dizer que este profeta chamado Jonas não é um profeta literal. Ouça por favor a mensagem. Não é um profeta literal. O que seria um profeta literal? Um profeta que realmente tenha existido na sua literalidade, que tenha vivido na sua literalidade. Eles preferem acreditar, Washington, que este profeta é um profeta figurado, um profeta que ele é utilizado como parábola para nos mostrar a realidade profética que os profetas daqueles dias viviam. Preste bastante atenção. Essa raiz teológica, eu estou falando da segunda para depois falar da primeira, para você entender onde eu quero chegar e o objetivo da mensagem. Eles acreditam que Jonas é uma parábola, ou um profeta figurado, que tem a intenção de nos mostrar a realidade profética daqueles dias. Bruno, quais são os profetas medrosos? Profetas que não estão comprometidos em fazer o que Deus manda. Profetas desobedientes. Profetas que só profetizam o que lhe apraz. Profeta que profetiza para abrir porta e não para fazer o povo se aproximar mais de Deus.
profeta que fala aquilo que está comprometido consigo mesmo e não aquilo que está comprometido com o Senhor. Essa raiz teológica tem a intenção de nos mostrar que os profetas daqueles dias, eles viviam dentro desse contexto que eu acabei de vos dizer. E eu tenho uma notícia também para lhe dar. Não é só os profetas daqueles dias que viviam essa realidade. Muitos profetas dos dias de hoje também têm vivido essa realidade. Então essa raiz teológica tem a intenção de mostrar essa realidade do personagem Jonas. Bruno, existe problema nisso? Nenhum. Se o que a segunda raiz teológica diz ser verdade, não muda nada na nossa vida e nem na força espiritual que o texto tem, porque o homem que mais usou parábola e contextos figurados se chamou Jesus, e todas as vezes que ele usou parábolas e contextos figurativos, ele alcançou uma manada de pessoas e transformou a vida delas. Exemplo: quando Jesus falava do fermento, ele falava do fermento em si ou falava de todos nós? De nós. Quando ele fala do joio e do trigo, ele fala do joio e do trigo em específico ou está falando de nós? Isso significa, se essa segunda corrente é a correta, não muda nada. O que importa é o que esse texto e o que a palavra acerca dele vai fazer na nossa vida nessa noite. Quantos acreditam que nós vamos ser impactados? Melhor, já estamos sendo impactados pela palavra do Senhor nessa noite. Escuta, deixa eu vos falar da primeira. A primeira, e é a que particularmente acredito, é que Jonas é literal, de fato existiu. Porque a segunda diz que não. Preste atenção. Porque Jonas, se é que ele tenha vivido, preste atenção na mensagem, ele viveu 8 séculos antes de Cristo. E o seu texto e aquilo que fora escrito e compilado acerca de si só veio existir próximos à chegada de Jesus na face da terra, aproximadamente 7 séculos depois da vida de Jonas. Então eles apoiam-se que Jonas não tenha existido de fato, porque existe um grande vão e uma grande distância entre a vida no fato e entre o que fora escrito. Se apoiam nisso. O primeiro raciocínio teológico diz que é literal. Literal por quê? E diz que de fato Jonas existiu. Por quê? Porque existia um contexto histórico vinculado àqueles dias. Nínive era a cidade central da Assíria, ou melhor, a cidade capital da Assíria. Qual é a capital do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. De São Paulo. Só que Nínive era a capital da Síria. E quem residia em Nínive? Aqueles que compunham o exército assírio. Em Nínive existia um homem chamado Ben-Hadad, o pior general de guerra que já existiu dentro dos textos bíblicos. Preste bastante atenção. Então, a primeira raiz teológica para dizer que é literal está apoiado em cima do contexto histórico e geográfico, e mais do que isso, apoiado em Jesus, porque Jesus, em certa feita, os fariseus os interrogaram dizendo: qual sinal se nos dará acerca de sua volta? E Jesus disse: nenhum sinal, a não ser o que foi dado pelo profeta Jonas. Por isso que eu acredito na primeira. Mas independente da primeira ou da segunda, o que importa é o que Jesus tem a nos dizer através dessa palavra. Ouça, escute. O texto nos indica que em um certo momento, em um diálogo entre Jonas e Deus, Deus lhe comissiona a fazer uma aventura.
Deus lhe dar uma missão. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, olha para ela e diz: Deus tem uma missão para você. Deus dá uma missão a Jonas, e ele diz: vai até a grande cidade de Nínive e profetiza contra ela. Ouça, uma coisa é profetizar a favor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Outra coisa é profetizar contra. Quem profetiza a favor está indicando que os passos daqueles que recebem a profecia estão perante o Senhor de maneira correta. E quando os nossos passos estão diante de Deus de maneira correta, Deus, ele libera palavras proféticas de bênção sobre a nossa vida. Só que o texto vai nos dizer que as concupiscências e as iniquidades da cidade de Nínive subiu até Deus, e Deus manda Jonas profetizar contra ela. Observe que o texto é claro. Deus vai dizer: vai até a grande cidade de Nínive. A cidade era pequena ou grande? A cidade era pequena ou grande? Deus está dizendo: Jonas, sai da onde você está e profetiza contra algo que é grande, mas está andando errado. Eu vou repetir que você não entendeu. Profetiza contra algo que é grande, mas não está agradando os meus olhos. Eu vou melhorar. Profetiza contra algo que é grande, mas está cometendo pecados e iniquidades que estão chegando até o meu trono. Ei, permita eu vos falar uma coisa. Existe muita gente grande por aí, mas que Deus já voltou-se as costas para ele. E nessa noite ele está procurando os pequenos para poder, aleluia, profetizar contra os grandes. Jonas profetiza contra a grande cidade. Eu te pergunto, do que adianta ser grande e não ter vida com Deus? Do que adianta ser grande e viver uma vida de farsa na presença do Senhor? Do que adianta ser grande e não andar segundo a vontade de Deus? Deus, ele nos exalta, nos faz grande, mas maior do que ser grande é viver uma vida de integridade com o Senhor. Ainda que sejamos pequenos, mas Deus está procurando os Jonas aqui nessa noite para profetizar. Deus dá uma ordem a Jonas: profetiza contra a grande cidade. De nada vale ser grande se não andarmos conforme a vontade de Deus. Ei, escute, tem muita gente que parece ser grande aos olhos dos homens hoje, mas não é nada perante os olhos de Deus, porque não adianta chegar lá em cima se não for da maneira que Deus quer que nós cheguemos. Tem muita gente procurando método, formas, tem muita gente que está vinculado não com o Deus da profecia, nem com o povo que precisa receber a profecia que vem de fato de Deus, mas está vinculado consigo próprio, porque tem a intenção de ser grande. Mas eu vim liberar uma palavra sobre você e para a sua família nessa noite. Levante a mão quem quer receber. O Senhor está procurando pessoas que, ainda que sejam pequenas, ainda que não pareça serem nada perante os homens, ainda que não tenha grandes cargos perante a sociedade, mas que tem uma vida de integridade com o Senhor, mas que anda de acordo com a vontade de Deus. Se você é um desses, levante a sua mão, abre a boca para glorificar. Jonas, vai. O texto vai nos dizer que Jonas sai de sua residência, ou de sua cidade,
ou da onde ele se encontrava, e o texto vai ser objetivo em dizer, ele desce até Jope. Onde era Jope? Jope era uma cidade portuária. O que é uma cidade portuária? Uma cidade que possui um comércio, que faz uma transição de cargas através do mar, utilizando navios, utilizando embarcações, onde leva cargas de uma cidade para outras, aonde leva coisas de uma cidade para outra. A cidade de Jope é uma cidade portuária, tem a responsabilidade de fazer uma transição de cargas com outras cidades e não de pessoas. Preste bastante atenção nisso. A Bíblia vai dizer que Jonas desce até Jope. Do lado direito de Jonas, no mapa geográfico, se você abrir no fim de algumas Bíblias, você vai analisar o que eu estou falando, você consegue observar que existe a cidade chamada Nínive, e do lado esquerdo de Jonas possui a cidade chamada Tarsis. Para ir para Nínive são 800 quilômetros a pé. Para ir para Tarsis não tem como ir a pé, só pode ir de barco ou de embarcação. Jonas desce até Jope. Descer implica em se humilhar. Todas as vezes que nós descemos, nós estamos nos humilhando, porque descer é sinal de humilhação. Aonde Jonas estava, possui uma trajetória até Jope, e a trajetória de Jonas, de sua cidade até Jope, é descida, é humilhação. Só que vai depender de Jonas, escute isso, vai depender de Jonas, se essa palavra no texto que está escrita, desceu Jonas, conota algo positivo ou algo negativo. Tudo vai depender da decisão que Jonas tomar. Se Jonas toma a decisão correta, esse descer representa se humilhar perante o Senhor, porque ninguém pode fazer aquilo que Deus manda sem antes se humilhar perante aquele que nos manda fazer aquilo que lhe apraz. O caminho de se aproximar de Deus é a humilhação. O caminho de chegar-se perto de Deus é a humilhação. O caminho de ter intimidade com Deus é a humilhação, é descer. Mas observe, o texto nos diz que Jonas não vai em direção ao que Deus ordena, mas ele vai ao contrário. E o texto vai ser bem claro, ele foge da presença do Senhor. Nessa cidade existia uma embarcação. O texto vai nos dizer que ele chega para o mestre de uma das embarcações. O que é o mestre das embarcações? Aquele que governa aquela embarcação e que tem autoridade sobre ela. Ele chega ao cabeça da embarcação. Você vai entender tudo, preste bastante atenção. Ele compra uma passagem para onde aquela embarcação está. Essa passagem, vos afirmo, não fora cara, fora barata. Porque o dono da embarcação não tem o prazer, ou melhor, não tem a intenção de carregar pessoas de uma cidade para outra. O trabalho dele é carregar coisas. O trabalho dele é carregar cargas, seja de alimento, seja de material de construção, seja que tipo de carga fora, mas o trabalho dele não é locomover pessoas de uma cidade a outra, e sim cargas. Só que Jonas, ele tenta, ou melhor, consegue persuadir o dono da embarcação que lhe dê uma passagem para que ele fosse juntamente com ele. Logo, essa passagem não fora cara, logo essa passagem fora barata, e ele consegue entrar nessa embarcação, e junto com os navegantes daquela embarcação, ele vai fazer viagem. Só que perceba que ele possui pessoas ao seu lado, ele possui nesse exato momento, alguns que estão juntamente com ele na mesma embarcação, na mesma trajetória, com o mesmo objetivo. E mesmo ele tendo ao seu lado pessoas com o mesmo objetivo, indo para o mesmo lugar, fazendo, ou melhor, querendo o mesmo destino, ele não se preocupa com as tarefas deles e desce de novo.
para o porão da embarcação, para o fundo do navio. E o que ali ele vai fazer? Diz para a pessoa que está do seu lado: dormir. Ele dorme. Fala assim comigo: ele dorme. Pode ficar melhor: ele dorme. Você percebeu que existem pessoas que estão trabalhando no barco? Existem pessoas que estão atarefadas nessa embarcação e ele não se preocupa com as tarefas deles, mas ele se preocupa simplesmente em... Ei, você não entende? Ele está numa embarcação. Ele possui pessoas que estão ao seu lado. Ele possui alguns que estão juntamente com ele, querendo chegar ao mesmo destino. Por mais que o que os leve chegar a Tarsis sejam motivos diferentes, o destino é o mesmo. Ele possui pessoas que estão junto com ele. Só que ao invés dele se preocupar com as tarefas dos tais, ele vai... E o texto vai dizer: e ele pegou em um profundo. Qual era a realidade de Jonas? A realidade de Jonas era um fugitivo. A realidade de Jonas era ele enfrentar a cidade de Nínive. Bruno, Jonas não fugiu porque ele queria simplesmente ser desobediente. Eu sei, ele tinha 2 motivos no mínimo para fugir da missão que Deus o dara. O primeiro era a cidade de Nínive, como eu falei no início, era a capital da Assíria e possuía ali concentrado nela todo o exército assírio, que foi o pior exército já descrito pelas escrituras sagradas. Para você ter noção, os exércitos da Assíria, quando eles invadiam outras terras, ele era o único exército que não poupava mulheres, nem mesmo grávida. Diz a história que eles pegavam as vossas espadas e rasgavam os ventres das mulheres grávidas, não poupando ninguém, matando tudo que vinha pela frente, sendo homem, sendo mulher, sendo idoso, sendo criança, até animais. Eram cruéis. Bruno, mas isso não é o suficiente, porque se Deus está com ele, mas aí que vem o motivo principal. Poucos anos antes de Jonas, Ben-Hadad, que é o general do exército assírio, enfrentou uma guerra com o povo de Israel, o povo do norte. E por causa da desobediência de Acabe, o povo de Israel perde os assírios. Jonas perdeu entes queridos, familiares, perdeu pessoas que praticavam a mesma fé, e agora Deus está mandando ele profetizar contra estes que mataram sua família, que mataram o teu povo, que destruíram tudo que ele tinha. Veja o ressentimento de Jonas, isso o proíbe de ir. Então ele foge, vai para o fundo de um navio. Preste atenção, porque eu sinto a glória de Deus aqui. No fundo do navio ele está dormindo. Então Deus manda uma tempestade. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: todas as vezes que você dormir, Deus vai enviar uma tempestade. Deus envia uma tempestade. Jonas está no porão dormindo. A tempestade começa a sacudir o barco de um lado para o outro. Os tripulantes da embarcação, que estão com as suas tarefas, começam a ficar preocupados. O mestre da embarcação começa a jogar fora aquilo que não era para jogar e deixa dentro o que era para jogar fora. Sabe qual é o problema da nossa vida? É que nós temos lançado fora da nossa embarcação muita coisa que não éramos para lançar, e deixamos dentro o que já era para termos lançado fora há muito tempo. Sabe por que essa tempestade da tua vida não acabou? Porque você está deixando dentro dela o que é para você jogar fora. Jonas está dormindo no fundo. Lembra que eu disse que se ele obedecesse a Deus, esse descer
no texto e indicaria humilhação perante o Senhor, porque ninguém tem intimidade com Deus sem antes se humilhar, lembra? Só que esse descer aqui não tem mais intenção e nem significado positivo, ele continua sendo a mesma coisa, humilhação, mas perceba que o contexto de humilhação depois da atitude errada de Jonas não é um contexto positivo, mas é um contexto negativo, porque todas as vezes que investimos no lugar que Deus não mandou a gente investir, a gente desce. Se o investimento da tua família não for de acordo com o que Deus mandou, a tua família desce. Se o investimento do teu ministério não for de acordo com o que Deus mandar, o teu ministério desce. Tudo que investimos longe do que Deus nos orienta, a gente desce. Jonas desceu. Só Jonas desceu. Os outros ficaram preocupados com a embarcação. Pense em um camarada inconsequente. Esse camarada se chama Jonas. Sabe por quê? Porque tem gente que está perdendo coisa preciosa por causa dele, mas ele não toma uma atitude perante a presença do Senhor. Tem gente que está perdendo coisas valiosas por causa dele, mas ele não toma uma atitude perante a vontade de Deus. Tem gente perdendo a família, tem gente perdendo a renda, tem gente perdendo a substância que iria o manter vivo durante a trajetória daquela embarcação, e ele não está preocupado. A preocupação dele é só com o ego dele, é só com a vontade dele, é só com o que o satisfaz, enquanto os que estão à sua volta estão perdendo coisas importantíssimas. Sabe por que Jonas está dormindo? Porque todos que dormem sonham. E para Jonas fugir da sua realidade, ele prefere dormir. Porque dormindo ele passa a sonhar. Só que o sonho aqui tem um contexto pejorativo, porque esse sonho não vem com a intenção de fazer Jonas alcançar objetivos maiores. Esses sonhos vêm com a intenção de fazer Jonas se voltar as costas para a sua real realidade. É redundante, mas é para você entender a sua real realidade. Tem muita gente que prefere ficar dormindo, pastor, do que encarar a sua realidade. Tem muita gente que prefere se apegar aos sonhos do que encarar a realidade, do que encarar a luta do dia a dia. Prefere viver um mundo fantástico de Bob, prefere viver uma utopia, porque essa utopia satisfaz o seu ego. Mas todas as vezes que o sonho acaba, que o sono termina, a realidade está lá, o problema está lá, o problema continua. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite. Levanta a tua mão, levante calaço. Levante a tua mão. Deus vai te dar força para você enfrentar a sua realidade. Deus vai pegar na tua mão, vai te despertar e vai com você. Vai com você, vai com você. Só quem crê, só quem crê. Só terra, só quem crê. Jonas prefere ficar dormindo, sonhando, do que enfrentar a realidade. A vida não é uma utopia. O reino de Deus não é uma utopia, ele é real. O reino de Deus não é algo abstrato, ele é algo concreto. Deus, ele quer fazer você sentir a graça dele, a unção dele. Deus quer que você sinta a presença dele, mas mais do que isso, ele quer te ajudar a enfrentar os problemas da realidade do teu dia a dia. Ele quer mudar a tua trajetória de vida, te dar uma nova oportunidade, uma nova chance de repensar os seus conceitos. Jonas está dormindo, o povo está perdendo muita coisa, está jogando um monte de mercadoria fora. Quem sabe aquela mercadoria não ia dar um saldo negativo nas despesas daqueles que estavam no barco. Quem sabe aquela mercadoria não faria com que aqueles homens que ali estavam não conseguissem levar o sustento necessário para a sua família. E a culpa toda é de quem? Só de um homem que, ao invés de enfrentar a realidade, prefere dormir. Escuta o que eu vou dizer: todas as vezes que você preferir
dormir. Em vez de enfrentar a tua realidade, alguém vai perder do teu lado, alguém vai sucumbir do teu lado. Deus te trouxe aqui para você enfrentar essa realidade cara a cara. Levanta a cabeça, terra, não abaixa ela, encara esse protecalaxanduria, turicalaciteia, encara. Ele dorme, ele dorme, um sono profundo. Talvez no sonho era um mar de rosas, mas todo sono tem prazo de validade. Pega na pessoa, a mão da pessoa que está do seu lado, segura na mão dele, segura na mão dela, vira para a pessoa da tua direita, das costas da tua esquerda e diz: todo sono tem prazo de validade. Desperta. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, abre a boca, tegara. Estou caminhando para o fim. Os homens percebem que tem algo de errado. Eu estou sentindo, estou todo arrepiado. Eles vão até o fundo do porão da embarcação e vão sacudir Jonas, ó. Ei! Mas sacudir não acorda rápido não, porque o sono é profundo. Já viu aquelas pessoas que você chama, balança, chuta, joga água, passa pasta de dente na face e ela não acorda? É porque o sono é profundo. Então eles, ó, sabe por que eles balançam? Porque o balanço do navio não é suficiente para acordar Jonas. Tem pessoas que a vida está dando tudo errado. Tem pessoas que as portas estão se fechando. Tem pessoas que a família está indo de mal a pior, que os problemas estão chegando, mas nada disso é suficiente para fazer com que nós acordemos para a nossa realidade. Então eu vim te dar uma palavra profética nessa noite. Não se preocupa, Deus vai colocar alguém do teu lado para te despertar, para te despertar. Deus vai terra, Deus vai despertar gente aqui. Desperta, Jonas. Desperta, Jonas. Desperta, Jonas. Ei, Jonas, faz alguma coisa. Não seja tão egocêntrico, Jonas. Não seja tão egoísta, Jonas. Enquanto você só pensa em si, a tua família está perdendo, Jonas. Enquanto você pensa só em si, os teus amigos estão perdendo, Jonas. Enquanto você pensa só em si, o teu ministério está perdendo, Jonas. Deus está levantando pessoas aqui nessa noite com uma unção de despertar. Ninguém mais vai dormir do teu lado. Deus está derramando sobre a tua vida uma unção de despertar. Só quem recebe, só quem recebe. O teu filho não vai ficar dormindo, a tua família não vai ficar dormindo, o teu marido não vai ficar dormindo, a tua esposa não vai ficar dormindo, os teus amigos não vão ficar dormindo, porque Deus está colocando aí na tua mão agora uma unção de despertamento. Quem sentar do teu lado vai sentir a mesma coisa que você está sentindo. Quem ficar perto de você vai adorar o mesmo Deus que você está adorando. Só quem crê levanta a mão. Só quem crê levanta a mão. Faz barulho de glória para adorar.
com outro alguém que nunca esteve se preocupando ou se importando com eles. Está entendendo? Jonas falou: se vocês me lançarem no mar, acaba. Só que eles não lançaram no mar, eles tentaram remar, pastor. Porque por mais que Jonas não tivesse em nenhum momento se preocupado com os tais, eles estavam se preocupando com Jonas. Só que a alternativa só existia e era uma: lançar Jonas. Sabe por quê? Porque não adianta ter misericórdia de quem Deus não teve misericórdia. Não adianta poupar quem Deus disse que não é para poupar. Lembra de Saul? Eu rejeitei a Saul. Samuel, porque tu ainda queres permanecer para com ele, se eu já rejeitei? Não deixe permanecer na embarcação da tua vida quem Deus já rejeitou. Não deixe fazer parte do teu ministério, isso é sério que eu estou falando, quem Deus já rejeitou. Se Deus rejeitou, seja aprovado diante de Deus, rejeita também. Jonas é lançado no mar, eu estou encerrando. O texto diz que um grande peixe engole. Nós, segundo a ciência, só conhecemos aproximadamente 9% da fauna marítima. Tudo que se tem dentro do mar, só conhecemos exatamente, aproximadamente, melhor 9%. Dentre o que conhecemos, existe só um peixe que poderia ter engolido Jonas, se é que é este que conhecemos. Você diz, evangelista Bruno, a baleia? Eu te digo não. Porque a baleia, apesar de ser um animal grande, a sua garganta, ela é muito pequena e não consegue passar um homem. A boca é grande, mas um homem não consegue passar. Qual é o animal que supostamente poderia ter engolido Jonas? Eu não estou afirmando, porque seria tolo em afirmar. Não estou afirmando, eu estou dizendo que supostamente, dentre os 9%, só existe um. Eu estou usando uma estatística. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Só um. E este é uma espécie de tubarão. Só que tubarão não engole nada sem antes triturar, mastigar, machucar e matar. Levanta a sua mão que eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Levanta as tuas mãos. Fecha teus olhos. Porque quando eu profetizar, você vai sentir um refrigério de Deus chegando aí no teu lugar. Eu disse que um tubarão não engole ninguém sem antes triturar, machucar, até mesmo matar. Eu quero te dizer algo nessa noite. Esse vento, essa tempestade, esse problema que veio contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus amigos, não tem a intenção de te triturar, nem de te machucar, nem de te matar, mas esse problema só veio para que o nome de Deus fosse glorificado na tua vida, e quem crê faz barulho de glória. Escuta. Quando Jonas é engolido pelo grande peixe, eu vou encerrar. O capítulo 2 de Jonas, ele se detém a falar só o que Jonas fez dentro do peixe. Capítulo 2 inteiro. E se você olhar o capítulo 2, Jonas só fez uma coisa durante um capítulo inteiro. Jonas orou de dentro do ventre do peixe. Esse problema veio sobre a tua vida para que você volte a fazer o que há muito tempo você não faz. Tudo isso está acontecendo para que você volte a orar, para que você volte a buscar, para que você volte a ter uma vida de tecalacham, turiacicalada. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, levanta a mão dela e fala para ele assim: tudo isso te sobreveio
para que você voltasse a se aproximar de Deus, para que você tenha lá suricandorebada. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Abre a boca para glorificar. Deus está se revelando. Dentro do ventre, Jonas ora. Jonas ora. E o capítulo 2 todo fala da oração de Jonas. E se dá a se entender que tudo que Jonas não orou há muito tempo, Jonas orou dentro do ventre. Ei, irmãos, não se preocupa não. Isso que está vindo sobre a tua casa, não se preocupa não. É para você despertar, é para você voltar-se para Deus. Deus tem uma intenção maravilhosa em cima dessa dificuldade. Ele está te trazendo de volta. Ele está te dando uma nova oportunidade. Abre a boca. Jonas vem e o texto diz que o peixe o cuspiu. O peixe o cuspiu. E aonde o peixe cuspiu Jonas? Em Tobi. Lembra que tudo em cima da situação de decisão de Jonas começou em Tobi? Foi em Tobi que ele decidiu ir para Tarsis? Sabe o que Deus está dizendo com essa intenção? Deus está dizendo assim: eu estou te dando uma nova oportunidade. Ei, evangelista Bruno, eu não entendi. Deus está fazendo com esta situação em cima de Jonas algo fantástico e extraordinário. Ei, Jonas, eu estou te dando uma nova chance de escolher o que você quer. Se é Nínive ou se é Tarsis, se é a minha presença ou é longe dela. Deus está nos dando uma oportunidade nova. A nossa família não vai sucumbir, o nosso ministério não vai acabar, porque Deus está dando uma nova oportunidade. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Oh, glória. Em Tobi passa-se um filme na mente de Jonas. Em Tobi, Jonas pega as experiências que ele teve em cima da sua decisão errada e toma uma decisão certa. Em Tobi, Jonas está tendo uma nova oportunidade. A palavra graça não se revela na Bíblia no Antigo Testamento, só a partir do Novo. Eu disse a palavra, mas a graça sempre existiu. E sabe o que é a graça? Uma nova oportunidade, uma nova chance. Jonas deveria ter sucumbido, como eu e você deveríamos já ter partido há muito tempo. Ministério já deveria ter acabado, família já deveria ter acabado. Sabe por quê? Porque nós temos constantemente, durante a nossa trajetória de vida, investido em coisas erradas. E quando nós investimos, a nossa tendência é só descer. Só que Deus dá uma nova oportunidade para Jonas e coloca ele em Tobi. E Tobi, para chegar lá, primeiro você precisa descer, porque é um local baixo. Só que lá ele toma uma nova atitude. E mediante essa nova atitude, ele decide ir para o lugar correto. Ele decide ir para a grande cidade de Nínive, porque Deus tem coisas grandes para nós. Todas as vezes que você não obedecer à voz de Deus, você está perdendo a oportunidade de conquistar coisas grandes. Mas graças ao Espírito de Deus, que nessa noite está derramando uma unção de despertamento, está nos dando uma nova oportunidade de alcançarmos coisas grandes. Eu quero profetizar sobre a tua vida: a tua família vai alcançar coisas grandes, o teu ministério
ministério vai alcançar coisas grandes, a tua empresa vai alcançar coisas grandes, os teus relacionamentos vão alcançar coisas grandes. Tem coisas grandes de Deus para essa igreja, tem coisas grandes de Deus para o teu ministério. Só quem está recebendo o grande de Deus, só quem está recebendo o grande de Deus, abre a boca para adorar o Deus grande. Vai, abre a boca para adorar, vai. Só quem ouviu essa mensagem e se encontrou dentro da situação que foi pregada, eu quero orar pela sua vida. Você que tem perdido grandes coisas por conta de decisões que você tomou lá atrás errada, o Senhor está te dando uma nova oportunidade. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, porque Deus está liberando sobre a tua vida coisas novas nessa noite. Coisas grandes de Deus estão chegando. As coisas vão acelerar, os passos vão se apressar, as coisas vão melhorar diante da tua vida. Enquanto você sai do teu lugar, a nossa irmã vai estar louvando ao Senhor, e você tem esse tempo para você falar com o teu Deus, como Jonas fez dentro do ventre do peixe. Fala você com Deus, porque Deus vai apressar os teus passos, os teus caminhos e a tua história. Aleluia. Vamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não quero ser como Jonas, fujão. Eu quero estar diante de Ti dizendo: eis-me aqui, usa-me diante de Ti, ó Deus, para o Teu chamado. Vamos cumprir o chamado, Senhor, após dia. Aleluia. Quando Deus me criou, eu fazia parte de um projeto, não de um acaso. Ele sabia cada passo, se eu andaria por montanhas, vale ou deserto. Mas quando eu pequei, eu abandonei os Teus sonhos. Faça essa oração, diga: então me vi sozinho, sem rumo, sem direção. Quando Deus me criou, quando Deus me criou, eu fazia parte de um projeto, não de um acaso. Ele sabia cada passo, se eu andaria por montanhas, vale ou deserto. Mas quando eu peguei, eu abandonei os Teus sonhos, Senhor. Então me vi sozinho, sem rumo, sem direção. Mas hoje eu olho para a cruz e sei o caminho que devo seguir. De arrependimento, eu quero Teu perdão. Hoje volto a Te seguir. Mas hoje eu olho para a cruz e sei o caminho
chamado do Senhor, ergue as suas mãos bem alto e diga: eis-me aqui, eis-me aqui. Cumpre o teu projeto. Eis-me aqui, declare bem forte, diga: eis-me aqui. Hoje eu decido obedecer. Hoje eu decido me render. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Declare: cumpre o teu chamado, Senhor. Eis-me aqui. Eu cumpro o teu projeto. Eu cumpro o teu projeto a cada dia. Eis-me aqui. Hoje eu decido obedecer. Hoje eu decido me render. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Mas hoje eu olho para a cruz. Olhe para a cruz e saiba o caminho que você deve seguir. De arrependimento, de arrependimento. Eu quero, Senhor, o teu perdão. Hoje volto a te seguir. Só a paz em Cristo, diga: eis-me aqui. Eis-me aqui. Cumpre o teu chamado. Levanta a mão para adorar o teu Deus nessa noite. Senhor, eis-me aqui. Cumpre o teu projeto. Eis-me aqui. Deus está restaurando os sonhos aqui Hoje nessa eu noite. decido obedecer. Deus está restaurando o Hoje projeto. eu decido me render. Seja obediente Eis-me ao teu aqui, Deus. Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Segura a tua mão em cima. Segura a tua mão em cima, porque é uma nuvem de glória aqui sobre a nossa vida. Deus está realizando um grande mistério aqui nessa igreja hoje. Deus está dando volta por cima através da vida de muita gente aqui nessa noite. Tem muita gente aqui nessa noite que veio pra cá e está dentro dessa campanha desacreditado dos projetos de Deus. Muita gente está desacreditado do que Deus falou que ia fazer. Mas existe uma unção que está descendo sobre essa casa nessa noite. Eu não sei quem pode sentir. Eu não sei se você está sentindo que Deus está despertando o teu ministério, o teu chamado nessa noite. Recebe o que vem de cima, recebe. Eu quero fazer algo contigo. Não desce tua mão não. Não arreia tua mão não. Não arreia tuas mãos não. Pode chorar. Pode falar língua estranha. Não arreia ela não, porque está descendo algo sobre a tua mão agora. Não sei se tem gente aqui vendo, mas eu estou vendo. Eu estou vendo algo como de ouro, pó de ouro descendo sobre a tua mão agora. Indica riqueza, indica prosperidade, indica que vai dar certo. Os teus projetos vão dar certo. Eu quero fazer algo aqui nessa noite. Olha para mim, você que está aqui embaixo. Eu quero contar de 1 até 3. Bruno, isso já virou moda de pregador. Se virou moda, eu não sei. Eu sei que todas as vezes que a gente decreta algo sobre a nossa própria vida, o Senhor ouve e nos dá vitória. Eu quero contar de 1 até 3. E não vai ser só eu que vou contar de 1 até 3, vamos ser todos nós. E quando eu contar e você juntamente contar de 1 até 3, você vai dar um grito: Senhor, me desperta. Você vai gritar: Senhor, me desperta. E quando você gritar isso,
você vai ver o que vai descer de Deus sobre a tua vida. Se alguém sentir depois que gritar, de abraçar, de tocar um no outro, pode tocar, de profetizar, de falar, de entregar, pode entregar, porque é uma unção recebendo, vinda do alto, você está recebendo aqui nessa noite. Levante sua mão. Deus de poder, levante a sua mão. Eu quero contar junto contigo de 1 até 3. Há algo extraordinário acontecendo aqui. Vamos contar juntos? Amém? Quando contarmos de 1 até 3, vamos gritar: Senhor, nos desperta. E quando você gritar, você pode adorar ao teu Deus, porque algo vai descer do céu sobre a tua vida. Estão prontos? Amém? Vamos contar. 1, 2, 3. Senhor, nos desperta. Abre a boca para adorar. Vai, 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 vai. Adora, 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 adora. Tem algo de Deus descendo sobre a igreja. Tem algo de Deus descendo sobre a igreja. Adora. Calachantoregarrácia, Turiateia, Shema Nagara, subconterra.